Olá pessoal, hoje eu quero usar as Escrituras mais uma vez para ler um texto a respeito do único Deus vivo e soberano, que muitas pessoas hoje, aliás, mais de 1 bilhão de pessoas hoje, em todos os países do mundo, não creem em Deus, não creem em Jesus e muito menos nas Escrituras, como sendo algo que foi inspirado por Deus. Muitas pessoas não dão valor a isso mais. Mas mesmo assim, eu, aqui do meu lado, tenho que dar valor a isso. Tenho que exaltar e glorificar o Deus vivo e verdadeiro. Aquele que se manifestou a mim, falou comigo e se revelou a mim, através de Cristo Jesus. Então, isso é importante demais. Essa importância dada a Deus, da minha parte, é algo justo, certo, sério, que eu devo viver isso. Por isso eu estou aqui. Eu poderia estar em outro lugar, fazendo qualquer outro tipo de coisa que exista por aí. Poderia estar cometendo crimes, ou fazendo alguma besteira, palhaçadas. Mas se eu praticar essas coisas são coisas erradas, pelas quais eu vou sofrer consequências. E eu não quero trazer essas más consequências para a minha vida. Não quero viver de forma inconsequente, praticando coisas erradas deliberadamente para ser preso ou ser julgado por justiça ou por qualquer que seja, por qualquer crime que eu tenha feito. Não, o meu objetivo de vida não é esse. O meu objetivo de vida é viver em Cristo Jesus de forma irrepreensível, de forma exemplar. Porque eu sei, e as Escrituras me revelam isso, que haverá o dia do juízo de Deus, onde todas as pessoas serão julgadas, cada um segundo as suas obras. Então, se eu evitar de praticar coisas erradas, isso vai contar a meu favor. Mas eu tenho que viver uma vida sincera, sem hipocrisia, sem fingimentos. A minha fé não pode ser fingida. Nada em mim pode ser fingido, dissimulado. Não pode existir esse tipo de falsidade em minha vida. Então, eu tenho que procurar viver aqui para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre, praticando as coisas que Ele aprova e concorda. É assim que deveria ser para todas as pessoas que estão vivas hoje no século XXI. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas está praticando coisas erradas, porque está envolvida e enredada em muitos valores invertidos, que, quando praticados, levam as pessoas a praticarem pecados, impiedades, iniquidades, abominações, e é o que mais se vê por aí. Mas é necessário se entender, pelo que está escrito, que tanto você como eu deveríamos ter temor de Deus diante dos nossos olhos, porque esse é o dever de todo homem, temer a Deus, guardar os seus mandamentos, para que possa viver uma vida aprovada por Ele. Então, é isso que nós deveríamos fazer. Esse deveria ser o objetivo de todo ser humano. Agradar a Deus, o Criador, crendo em Cristo Jesus e vivendo, sendo guiado pelo Espírito da Verdade. Então, eu espero que as pessoas entendam isso hoje. Ainda há tempo disso acontecer. As pessoas tomarem essa consciência a respeito disso. Então,
Eu vou ler aqui um salmo que expressa uma realidade a respeito de Deus. Ele é o juiz de toda a terra e já está escrito que haverá um juízo feito por ele. Se lermos no livro de Apocalipse de João, essa verdade está escrita lá. Mas o texto que eu vou ler aqui revela um pouco de Deus exercendo justiça, porque a pessoa que escreveu esse salmo apela para a justiça de Deus, a quem com certeza ele servia, ele adorava. Então, esse salmo é muito importante para revelar um pouco sobre a justiça de Deus, porque ao longo de toda a história existiram várias pessoas que fizeram coisas erradas. Esse salmo aqui vai falar a respeito disso, porque na época em que ele foi escrito, ele expressa a realidade que estava acontecendo naquela época. E que você vai ver aqui que não é muito diferente do que acontece hoje. Então eu vou ler esse salmo aqui para que você entenda um pouco a respeito disso. O salmo está escrito assim: ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras. Vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. E dizem: o Senhor não o vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhes dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Mas o juízo se converterá em justiça, e segui-la-ão todos os de coração reto. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro em mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em quem me abrigo, o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os exterminará. Então, esse salmo aqui fala a respeito
dessa situação que estava acontecendo naquela época. Fala a respeito do julgamento. Esse homem estava clamando pela justiça de Deus, para que ele se exaltasse como juiz da terra, para dar o pago aos soberbos, ou seja, para desretribuir segundo as práticas que eles faziam, práticas ímpias, abomináveis, pecaminosas, que traziam várias e mais consequências para aquela época em que estavam acontecendo essas coisas. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. E essas coisas que estão acontecendo hoje vão ser julgadas no dia do juízo, como está escrito lá no livro de Apocalipse de João, de forma muito bem clara. Então, esse salmo só expressa a realidade do juízo que virá um dia. É assim que vai acontecer, Deus exercendo justiça contra aqueles que esmagaram seu povo, assassinaram os órfãos e fizeram várias coisas erradas ao longo da história. Então, pessoal, é isso que vai acontecer. Então, nós devemos entender que, através desse texto, está se expressando uma realidade futurística, digamos assim. Porque ele está falando aqui de algo que acontecia naquela época dele, em que ele vivia. E ele pedindo a Deus para exercer justiça contra aquelas práticas ímpias que muitos estavam fazendo deliberadamente. É o mesmo que está acontecendo hoje. Hoje existem muitas pessoas orgulhosas, soberbas, ímpias. Pessoas que não creem mais em Deus, abandonaram e renegaram seu Criador e estão vivendo por si mesmas. São homens facciosos. São homens que se desviaram da verdade há muito tempo. E as práticas que esses homens fazem hoje estão cada vez mais pior. Dá para perceber isso claramente quando nós ouvimos as notícias que estão acontecendo em todos os países do mundo, mostrando claramente que a humanidade está totalmente pervertida e corrompida pela ação e pela prática dos pecados, das impiedades, das iniquidades, das abominações, que se agravaram em muito na época em que estamos vivendo hoje, no século XXI. Então, a justiça de Deus vai corresponder a esse tipo de prática. Deus vai exercer justiça dessa forma, punindo de forma severa essas práticas. Porque todas as pessoas que estão vivas hoje, elas recebem da parte de Deus uma misericórdia, uma longanimidade, um benefício, enfim. Ele age para com essas pessoas de forma até justa, digamos assim. Mas, mesmo assim, a incredulidade, a dureza de coração, o coração impenitente de muitas pessoas continua levando muitas pessoas a continuarem praticando coisas erradas. Então, no dia do juízo, tudo isso vai vir à tona naquele dia do juízo, onde cada uma pessoa, individualmente falando, vai ser julgada por cada uma de suas obras praticadas. É assim que vai ser. E muitas serão absolvidas e outras condenadas. Essa é a realidade. Então, é isso que eu queria falar aqui a respeito disso. Porque Deus, ao longo da história, sempre está julgando pessoas. Mas haverá o dia definitivo, que é o dia do juízo final, o último juízo de Deus na história da humanidade. Vai acontecer mesmo, literalmente falando. É só você aguardar que isso vai acontecer mesmo, já está escrito. E vai acontecer assim. Então, eu espero que essa mensagem de hoje sirva para as pessoas acordarem, perceberem. Elas ainda podem se arrepender. Elas podem se converter sinceramente
elas podem se lavar. Sim, elas podem se lavar. E esse lavar é um lavar regenerador em cada pessoa que queira mesmo isso para a sua vida. Então, Deus sempre age assim, dando essa oportunidade, essa esperança para as pessoas se converterem. E eu espero que essa conversão aconteça em muitas pessoas de forma sincera, para que assim essas pessoas se reconciliem com Deus, para que essas pessoas possam ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo e tenham as suas consciências purificadas de obras mortas. Os pecados delas podem ser cancelados se elas fizerem isso. Então, essa é a mensagem hoje para a humanidade de forma geral, para que assim as pessoas possam se conscientizar de que podem sim começar a viver e crer em Deus e crer em Cristo Jesus também, para que assim o coração delas seja confirmado pela graça salvadora que é manifestada hoje a todos os homens, está sendo manifestada hoje a todos os homens, para que esses homens possam se educar e renegar as paixões mundanas. É isso que tem que acontecer. Essa é a redenção eficaz para a vida de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Então eu espero que essa mensagem possa fazer com que muitas pessoas hoje possam se converter de fato, de verdade, a Cristo Jesus. Eu espero isso sim, em nome do Senhor Jesus. Amém.